Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento meus eminentes colegas, julgadores, os distintos advogados aqui presentes, servidores da casa e também o ilustre Procurador Regional Eleitoral. Eu consulto os eminentes pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão passada. Se não houver, então nós encaminhamos para a sua aprovação. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista os processos 57.429, o 2.1 da pauta física, e também o processo 601.696, que é o item 1.1 da pauta eletrônica. Tem um pedido de preferência. A doutora acabou de chegar. Chegou? Eu vou aguardar um minutinho quando a desembargadora, a doutora Vanessa, se posicionar. Isso eu peço licença a todos, para inverter a pauta, colocar os processos administrativos. Nós temos aqui o 1.5, aliás, temos aqui 1.4. Aqui é a sessão plenária dia 27 de novembro. O doutor Ricardo Gomes de Almeida declinou da função de diretor da escola eleitoral do desembargador Palmiro Pimenta. Então, foi expedido o edital e aí candidatou-se o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Então, o voto está no sentido de indicar aqui a aprovação o colega doutor Antônio Veloso Peleja Júnior como diretor da escola. Todos estão de acordo? Então está aprovado. O 1.5 é uma proposição, que já conversei com os eminentes colegas, sobre prestar homenagem póstumos ao desembargador Onésimo Nunes Rocha, que prestou relevantes serviços à sociedade mato-grossense e a este tribunal. Foi por diversas vezes juiz eleitoral da primeira zona, depois foi vice-presidente deste tribunal, a exemplo também de ter sido o presidente. Então, atribuir ao auditório da Casa da Democracia o seu nome. Todos estão de acordo? Então, resolve o mesmo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, por unanimidade, denominar o auditório da Casa da Democracia de auditório, o auditório desembargador Onésimo Nunes Rocha. 1.7 da pauta é um processo judicial eletrônico sobre a necessidade de designação do juiz titular da 9ª Zona Eleitoral, município de Barra do Garça, tendo em vista a proximidade do término do biênio do excelentíssimo senhor Fernando da Fonseca Melo. Então, tivemos aqui quatro magistrados que pleitearam: Douglas Bernardes Romão, Augusta, Carlos Augusto e o Michel Lotif. Nesse caso, por questão de, observando a resolução do Tribunal Regional Eleitoral, o que é mais remoto é o doutor Douglas Bernardes Romão, para assumir a titularidade da 9ª Zona Eleitoral. Todos estão de acordo? Então, resolve aí a unanimidade o tribunal designar o senhor Douglas Bernardes Romão, o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Barra do Garça, para jurisdicionar a 9ª Zona Eleitoral. Na sequência, ainda na pauta administrativa, é 1.8, é um processo administrativo de designação do juiz da 22ª Zona Eleitoral de Sinop. Isto porque expirou antecipadamente o término do biênio do senhor Tiago Souza Nogueira de Abreu. E aí nós tivemos 4 inscrições para essa vaga e
por ser mais remoto, aqui nós temos a pessoa do senhor Mirko Vicenzo Gianotti, para assumir, portanto, a titularidade da 22ª Zona Eleitoral, de acordo com a resolução do TRE. Todos estão de acordo? Esse aqui o senhor pediu para retirar. Aprovado. Este outro, eu estou pedindo, como já comuniquei aos colegas na antessala, é o caso de Chapada de Guimarães, que houve uma alteração recente do colega que tinha até escrito, ele foi removido para Cuiabá e nisso foi designado um outro juiz. Então eu estou propondo ao plenário a reabertura de um novo edital. Todos estão de acordo? Então, agora sim, voltando à pauta judicial, temos aqui um embargo de declaração, o processo é 2.2, é o 37.382, embargo de declaração, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio. O embargante é o Anderson Glaucio de Andrade. A parte embargada é a coligação, também o Wagner Vicente Silveira e o Jacob André. E esse processo, não aparecer, é da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, que está com a palavra. Presidente, trata-se de embargos de declaração interpostos por Anderson Glaucio de Andrade em face do Acórdão Regional 26.742, que deu provimento ao recurso interposto pela coligação Vamos Juntos por Vila Bela e outros em ação de investigação judicial eleitoral e entendeu comprovadas na espécie as práticas de conduta vedada e abuso de poder político perpetradas pelo embargante, condenando a cassação do registro de candidatura, inelegibilidade por 8 anos e aplicação de multa no valor de R$ 53.205. Segundo o embargante, o Aresto padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, que desafia os embargos e impõe a modificação de seus efeitos para o fim de desconstituir o reconhecimento das referidas práticas abusivas. Nas razões do embargante, os vícios mencionados estariam presentes na decisão colegiada em 6 pontos, a saber, o primeiro deles alega omissão e contradição. O segundo também é que eu estou listando os 6 itens que vou abordá-los um a um por ocasião do voto e é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, num primeiro momento, o embargante alega omissão e contradição no aresto, afirmando, para tanto, que não concordou tacitamente com os fundamentos da sentença, pelo fato de ter impugnado somente a aplicação da penalidade pecuniária, bem como que a concordância, se existente, refere-se apenas à parte dispositiva da sentença singular, limitada à imposição da multa eleitoral. Aduz, nesse particular, que a Corte Eleitoral não observou o princípio da ampla devolutividade recursal. Aqui eu estou destacando, certo do voto que proferi, que é pertinente ao tema, pouparei Vossa Excelência da leitura, tendo em vista que todos participaram daquela sentada. E continuo. Vê-se, pois, que não há omissão e contradição no julgado a respeito da concordância tácita do recorrente com a ocorrência da conduta vedada descrita na exordial, posto que sua insurgência se limitou unicamente à aplicação da penalidade de multa. Ora, em nenhum momento, nas razões recursais, o recorrente sustentou a insubsistência da conduta vedada, ao passo que sua linha defensiva consistiu predominantemente em desqualificar a proporção da pena pecuniária, única sanção aplicada na ocasião. Em razão disso, o mérito recursal ficou adstrito à matéria efetivamente impugnada pelo embargante, de acordo com o princípio tanto devolutum quanto apelato, tostando o dispositivo legal que ampara a conduta da Corte e continua. Em outra frente, o embargante alega omissão e contradição sob a justificativa de que, ao legitimar a existência de uma lei municipal que autoriza o reparo de estradas e glebas rurais, mas não a possibilidade de doação de aterro e cascalho para realizar os serviços, tampouco a manutenção de estradas dentro das propriedades, o Acórdão Regional não observou uma simples realidade, qual seja, a de permitir a ação municipal em moradias privadas com o objetivo de viabilizar a escoação da produção de pequenos trabalhadores locais, bem como o tráfego de veículos escolares pelo interior dessas áreas. Quanto a esses fatos, a Corte consignou, e aqui também estou transcrevendo, certo do acórdão,
onde vou ler apenas um parágrafo para Vossa Excelência para demonstrar que realmente foi enfrentada a matéria. Disse a Corte no acórdão embargado, aspas, vê-se, pois, que não há ilegalidade no fato do prefeito autorizar o uso de máquinas da prefeitura para efetuar reparos em estradas que dão acesso a sítios localizados em glébas rurais do município. A lei não autoriza a doação aos respectivos proprietários de materiais, cascalho e aterro extraídos. Tampouco legitima o uso do bem público tratores dentro das propriedades para os fins retratados. Fecho aspas. E digo, o argumento do embargante de que há omissão e contradição na hipótese, conforme se depreende do trecho do voto condutor destacado, consiste na tentativa de dar nova roupagem ao abuso de poder cometido, motivado por verdadeiro desvio de finalidade da função administrativa sob sua alçada, para obter o ganho eleitoral objetivado nas urnas. Em outras palavras, o embargante insiste neste ponto que as condutas acessórias que se seguiram àquela legitimada pela administração municipal eram indissociáveis desta, quando na verdade se apresentam completamente independentes. O terceiro ponto, ele alega a omissão quanto à prova oral produzida no feito, que segundo ele infirmam o uso eleitoreiro das ações municipais. Estou dizendo que, de igual modo, a tese não prevalece, posto que no voto proferido por este relator e acompanhado pelos ilustres membros, a prova oral foi amplamente explorada com a citação de várias testemunhas e informantes, com a seguinte conclusão, estou transcrevendo também em trecho do acórdão, e continuo. Também sustento a omissão no acórdão quanto ao desfecho deste em ter constatado o número excessivo de maquinários e servidores municipais para realizar os serviços, olvidando-se das declarações das testemunhas arroladas durante a instrução. Verifica-se aqui inequívoca tentativa do embargante de revolver as provas dos autos sobre as quais a Corte já se debruçou e concluiu de modo diverso. Estou citando também trecho do acórdão. E digo, em mais uma frente, o embargante alega omissão e obscuridade sob o fundamento de que o acórdão regional concluiu equivocadamente que os reparos foram implementados em seu proveito eleitoral, de forma aleatória e desordenada, quando, na verdade, todas as propriedades rurais teriam sido beneficiadas sem qualquer distinção por opção política, seguindo os próprios critérios sequenciais definidos na lei municipal. Quanto ao ponto, impede ressaltar que o objetivo do embargante é rediscutir o tema já abordado. Ademais, as condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei 9.504/97, para se caracterizarem, independem de comprovação de que o ato respectivo tinha finalidade eleitoreira. Também não se sustenta a afirmação de que o benefício se estendeu a outras glebas e privilegiou a todos sem distinção política, pois que, independentemente de ter seguido o cronograma municipal e efetuado o serviço em todas as comunidades rurais do município, fato é que, para cumprir esse mistério, foi utilizado considerável número de maquinários e elevado contingente de servidores. Além disso, os serviços foram muito além do autorizado pela lei municipal, com doação de cascalho e aterros a moradores com sua execução fora dos limites definidos. Por fim, o embargante aduz que o acórdão regional padece de omissão e contradição ante a inexistência de gravidade nas condutas imputadas, sobretudo pelo reduzido número de propriedades beneficiadas com os serviços, assim como que a decisão colegiada é ultra petita, porque a inicial relata a execução do serviço somente na gleba seringal, quando todas as glebas, sem distinção, foram beneficiadas com os serviços prestados. Aqui, eminentes pares, estou dizendo que a gravidade das condutas restou configurada e foi abordada no acórdão. Vale lembrar o considerável número de maquinários, o elevado contingente de servidores envolvidos nas ações, somadas à doação de cascalho e aterros a moradores e a execução de outros serviços particulares, atividades alheias aos limites legais. Quanto à alegação de que a decisão colegiada é ultra petita, porque a inicial relata a execução do serviço somente na gleba seringal, quando todas as glebas, sem distinção, foram beneficiadas com os serviços prestados pelo Executivo, a Corte não se furtou a esses fatos, tanto que consignou na parte dispositiva do acórdão, e aqui também transcrevendo o trecho dispositivo do acórdão, dizendo: a evidência, o embargante busca rediscutir a matéria fática abordada nos autos, o que foge a sua área própria. Faço outras considerações, eminentes pares, e estou concluindo que com essas considerações eu rejeito os embargos. Como voto, presidente? Algum voto divergente do eminente relator ao caminhar a conclusão para a rejeição dos embargos, por não ter verificado nenhuma omissão ou contradição? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do douto relator. Processo judicial eletrônico em continuação do julgamento.
é uma ação um assunto é prestação de conta de candidato ao cargo de deputado estadual na eleição. Janaína Grace Riva é a requerente, a relatora é a doutora Vanessa Curti Perenha, que já votou pela desaprovação da conta, devendo ser recolhido do Tesouro Nacional, por meio do grupo, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, nos exatos termos analisados em valores a liquidar. O doutor Antônio Peleza Júnior acompanhou a relatora, o doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior acompanhou a relatora no novo visual deste ano. O terceiro vogal desembargador Pedro Sakamoto abriu a divergência para aprovar com ressalvo, que foi acompanhado pelo doutor Ulisses Rabaneira dos Santos e também pelo doutor Ricardo Gomes de Almeida. Isso eu pedi vista. Eu digo que, em face do empate, o julgamento deste feito, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e das questões até aqui debatidas pelos dignos pares. Aí eu novamente faço aqui uma reportando ao voto da ilustre colega doutora Vanessa, também do desembargador Pedro Sakamoto, e digo que após a atenta leitura dos votos proferidos, conseguindo de início que acompanho a douta relatora, no que se refere à ilicitude e irregularidades na arrecadação e gastos de campanha com recursos de origem privada, bem ainda na inadmissão dos documentos juntados após parecer ministerial, com os fundamentos esposados em seu voto. Passo a tratar, então, tão somente do uso dos recursos públicos na campanha eleitoral em questão. Tenho que a questão mais relevante a ser analisada que é objeto central da divergência no julgamento, é o pagamento do fretamento da aeronave com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, sem olvidar ainda de possíveis irregularidades no pagamento com recursos do Fundo Partidário de Atividade de Militância de José Antônio de Castilho e de gastos com alimentação de pessoal pagos com recurso do FEFC. Nesse recurso particular, a unidade técnica em relatório preliminar informou que não foram apresentados documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário. Item 1, inciso 2, que foram realizadas despesas com fretamento da aeronave no montante de R$ 203.060, assim como apontou a ausência do nome completo dos passageiros, seus respectivos CPFs, e os trechos percorridos e que não foram identificados beneficiários da alimentação paga com os recursos do FEFC. Ressalto que em vários relatórios de voo sequer foram informados os nomes dos passageiros. Aí eu faço aqui uma longa relação. Eu digo, intimada a manifestar, a requerente limitou-se a afirmar que, já no inciso 2 do item 1, tratou-se a bem de verdade de gastos eleitorais desvencilhados, em razão da própria natureza dos mesmos, da emissão da respectiva documentação fiscal, a saber, encargos financeiros, taxas bancárias, contratos e recibos de pagamentos de atividades de militância e mobilização de rua, contratos e recibos de pagamento de despesas com pessoal, enfim, ela faz toda essa justificação que já foi, inclusive, dita neste plenário. Eu digo, após em parecer técnico conclusivo, a unidade técnica asseverou também que fez os apontamentos, traga uma tabela desses apontamentos, a conclusão, aí a Procuradoria Eleitoral, em consonância com o parecer técnico conclusivo, manifestou pela desaprovação das contas, com foco no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504 de 97. Aí eu falo do voto divergente, faço todos os apontamentos que são necessários e digo o seguinte: despesas pagas com recursos públicos, análise das questões processuais de mérito. Como já antecipei, acompanho a relatora no que se refere à arrecadação de gastos de campanha com recursos de origem privada, bem ainda na inadmissão dos documentos juntados após o parecer ministerial com os fundamentos esposados em seu voto.
No entanto, faço o presente acréscimo ao voto da ilustre relatora a fim de tratar exclusivamente dos gastos quitados com recursos públicos que foram objeto de apontamento da unidade técnica, quais sejam fretamento da aeronave, contratações de José Antônio de Castilho para atividades de militância e fornecimento de alimentação para supostos colaboradores. De início, necessário lembrar que qualquer gastos com recursos públicos deve observar, dentre outros, o princípio da economicidade, previsto no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Desse modo, a contratação de fretamento de aeronave com recursos públicos somente pode ocorrer quando o valor do serviço for menor que aquele cobrado em voo comercial. Nesse sentido, colaciono o trecho do artigo denominado a economicidade na utilização do fundo partidário, do autor Alexandre Veloso de Araújo. E aí faço a transcrição. E digo que, no caso em tela, a então candidata a deputada estadual, Janaína Grace Riva, realizou despesa com fretamento da aeronave no valor total de R$ 203.060. Mais da metade desse valor, R$ 104.789, foi pago com recursos públicos, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário, conforme resumo constante da tabela abaixo, extraída dos documentos apresentados pela prestadora de contas. Então, trago a colação, toda essa tabela. Aí eu digo, sobre a ótica da economicidade dos recursos públicos, verifica-se dos autos que houve um uso indiscriminado do serviço de fretamento de aeronave. Eis que a opção por esse tipo de serviço só deveria ocorrer em caráter excepcional, mediante justificativa acerca da não utilização de voos comerciais regulares, de custo bem menor, via de regra. Nessa senda, trago o entendimento do plenário do Tribunal de Contas da União acerca da questão. Aí digo, vale destacar que o Estado de Mato Grosso possui voos comerciais regulares entre a capital e muitas de suas cidades do interior, Sinop, Sorriso, Barra do Garça, Rondonópolis, Pela Azul, linhas aéreas, Tangará da Serra, Alto Floresta, Juína, Primavera do Leste, Canarana, Água Boa, Vila Rica, São Fernando do Araguaia, pelas linhas aéreas. Embora alguns trechos do fretamento aéreo pagos com verbas públicas não sejam contemplados com um voo comerciais regular, há necessidade de demonstrar a excepcionalidade ou emergência que justifique a opção pelo serviço de táxi aéreo. Entretanto, no caso em tela, não foi apresentado qualquer justificativa para a escolha desse serviço. Chama a atenção ainda a ausência da relação de passageiro na maioria dos relatórios de voos quitados com recurso público. Tal fato impede a Justiça Eleitoral de exercer a devida fiscalização sobre a prestação de contas e das despesas de campanha eleitoral, o que afronta o disposto no artigo 34 da Lei 9.096/95. Nessa esteira, transcrevo, certo, o voto condutor da relatoria do ministro Luiz Fux em precedente Tribunal Superior Eleitoral, que peço licença para poupá-lo da leitura. Digo que vale destacar que os feitos de prestação de conta, quer de partidos políticos, quer de candidato, assemelha-se para efeitos das consequências decorrentes da boa administração e malversação de recursos públicos, razão pela qual recorro-me do entendimento adotado pelo eminente ministro Luiz Fux no aresto acima transcrito, relativo ao uso do fundo partidário por partido político. Eis que o o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei 13.487 de 2017, passou a ser disponibilizado às agremiações partidárias e repassado aos respectivos candidatos a partir do pleito de 2018, motivo pelo qual ainda não há julgados específicos acerca de sua utilização. Nos trechos em que foram informados os passageiros, nenhum deles, à exceção da própria candidata, está relacionado como colaborador na campanha na presente prestação de conta. Ademais, considerando a inexistência de vínculo oficial de colaboração dos passageiros com a campanha eleitoral, o fretamento da aeronave para transportar somente uma pessoa, a então candidata, não se coaduna com a necessária parcimônia no uso dos recursos públicos. Por todo exposto, o resto configurado gastos irregulares de fretamento da aeronave pagos com verbas públicas, de maneira que tais recursos, que totalizam R$ 5.936, do fundo partidário e R$ 98.852,98 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser devolvidos ao erário.
No que tange ao pagamento de José Antônio Castilho com recurso do fundo partidário, embora a prestadora de contas tenha juntado os pedidos voluntários de prestação de serviço de atividade militante, tal apresentação do documento ocorreu de forma intempestiva, já que fora oportunizada anteriormente em manifestação acerca do relatório preliminar produzido pela unidade técnica, em que a ausência dos documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do fundo partidário foram apontados. Logo, em face da não apresentação tempestiva do aludido contrato de prestação de serviço, considera irregular o uso dos recursos do fundo partidário para pagamento do valor de R$1.000 a José Antônio Castilho, quantia que deve ser ressarcida ao Tesouro Nacional. Por fim, a exemplo da douta relatora, entendo que houve irregularidade no pagamento da alimentação para supostos colaboradores da campanha eleitoral com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, totalizando R$ 2.373, uma vez que, dentre os 10 beneficiários da alimentação informados pela prestadora de contas, somente Valmíria Souza Bento foi devidamente registrada na prestação de contas como colaboradora da campanha eleitoral, de modo que tal dispêndio, à exceção da parcela referente à alimentação da aludida colaboradora, deve ser devolvido ao erário. Por simples cálculo aritmético, chega-se ao valor a ser ressarcido aos cofres públicos de R$ 2.135,70. Com isso, é forçoso concluir pela irregularidade do pagamento das despesas de fretamento da aeronave, contratação de José Antônio Castilho para atividade de militância e fornecimento de alimentação para supostos colaboradores com recurso público, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, razão pela qual deve ser ressarcida ao Tesouro Nacional por meio da guia de recolhimento da União no prazo de 5 dias ao trânsito julgado, os valores abaixo relacionados. Aí trago a tabela de todo esse valor que deve, que deve ser ressarcido. Isto posto em face à irregularidade do gasto efetuado no recurso público, bem como daqueles de Estado, voto da digna relatora, a desaparição é medida que se impõe. Eu estou acompanhando, obviamente, a digna relatora, apenas com acréscimo já identificando os respectivos valores a serem devolvidos, diferente do que a digna relatora assinalou, que se ficaria para a fase da liquidação. É assim que estou votando. Pois não. Pois não, doutor. Não, dispenso. Senhor presidente, de forma alguma, pretendo aqui trazer inovações, mas só dizer que no fundamento final do voto de Vossa Excelência, quando fala do princípio da economicidade e de que haveria necessidade da prestadora de contas demonstrar, vamos dizer assim, a necessidade do fretamento da aeronave, ao invés de utilizar voos de carreira, data vênia, Excelência, e ao que me recordo, isso não consta do relatório técnico. Então, a prestadora não teve oportunidade. E faz questão de registrar isso, porque, a depender do fundamento, porque o fundamento do voto da douta relatora era no sentido de que só poderia andar, vamos dizer assim, andar na aeronave, fazer uso da aeronave as pessoas que estivessem na prestação de contas. Pelo fundamento de Vossa Excelência, esse gasto em si é totalmente irregular. Então, nos parece que afeta o artigo 10 novo do Código de Processo Civil no que diz respeito à vedação à adesão surpresa. Então, em questão de ordem, eu pediria a Vossa Excelência que convertesse o feito em diligência para que nós nos manifestássemos especificamente com relação a esse fundamento novo trazido por Vossa Excelência. Muito obrigado. Não tem nenhuma dificuldade, embora não veja dessa forma, porque eu estou vencido nesse ponto, né? O que vai prevalecer, o que está prevalecendo é o voto da relatora. E está sendo desprezado isso, certo? Obviamente que os colegas mantêm o voto intacto. Então, aí não há prejuízo, tá, para a parte. Então, vai ficar a conclusão, o voto da relatora. Vai ser desprezado isso aí. Pois não. Sim, porque aí nós vamos buscar o princípio lá da nulidade. Se você não traz nenhum prejuízo à parte, então ela está dispensada a nulidade. Então, proclamamos o resultado, por maioria de votos, desaprovou, por
maioria em desaprovar as contas da candidata nos termos do voto da doutora relatora. Certo? Essa é a conclusão. Eu agradeço aí a participação do digno advogado, como sempre, diligente, atento. Né? Sim. E vamos fazer constar a sua intervenção. E apenas dizer que isto não interfere no resultado, porque não foi, não prevaleceu essa parte. Esse ponto não está prevalecido no voto, tá? Na sequência, desembargador Pedro Sakamoto. O 2.3 da pauta, processo 28.789, embargo de declaração, prestação de conta do partido político, Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o embargante é o diretório regional do partido e não há parecer. O senhor está com a palavra. 2.3. Trata-se de embargo de declaração após pelo Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, contra o acórdão 26997 desse tribunal, publicado em 1º de novembro de 2018, a fim de suprimir suposta omissão no citado deciso. A dos embargantes que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou acerca da aplicação do artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 23463/2015 do TSE. Afirma ainda que não houve manifestação contra a alegação de que o artigo 37 da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 13.165/2015, regulamentou integralmente de maneira mais benéfica a questão acerca da possibilidade de perda das cotas do fundo partidário, revogando implicitamente o artigo 25 da Lei 9.504/97, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo. Por derradeiro, alega que a dosimetria da penalidade aplicada não foi devidamente fundamentada, pois foram utilizados motivos genéricos que se prestariam a justificar apenas outra decisão, com base em suas razões de embargante, pleito, recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam suprimidas as omissões assinaladas. É o relatório. O senhor pode continuar com a palavra para o voto, desembargador Pedro. Pois não. Deixa eu só aqui. Eminentes pares, inicialmente registra que os vertentes de embargos foram postos tempestivamente. Consoante relatado, o requerente alega que o acordo embargado é omisso, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, não tendo se manifestado em nenhum momento sobre a aplicação do artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 23463/2015, que admite a existência de gastos que não podem ser perfeitamente individualizados. Entretanto, ao contrário do que superficialmente alegado pelo embargante, o mencionado artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 23463/2015 trata de limites de gastos de campanha. Esclarece que os gastos realizados pelos partidos individualizados para os seus candidatos devem ser contabilizados para a aferição desse limite. As contas em exame não foram reprovadas em razão do excesso na realização de gastos ou mesmo pela falta de correta individualização de repasse, motivo pelo qual o acordo não mencionou o artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 23463/2015. Registre, aliás, que nem mesmo o prestador de contas utilizou tal argumento em suas manifestações pretéritas nos autos. O cerne da desaprovação foi a omissão de recursos arrecadados pelo embargante, equivalentes a 22,07% do que foi efetivamente declarado, não sendo o caso, pois, da aplicação do supracitado dispositivo legal invocado pelo embargante, não havendo que se falar em omissão do acordo quanto a esse aspecto. Ademais, o embargante aduz que o acordo é omisso por não ter se manifestado quanto à alegação do artigo 37 da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 13.165/2015. Regulamentou integralmente de maneira mais benéfica as questões acerca da possibilidade de perda das cotas do fundo partidário, revogando implicitamente o artigo 25 da Lei 9.504
97. Da simples leitura de tal argumento, resta evidente que a agremiação embargante equivocou-se quanto aos regimes de prestação de contas, pois que o artigo 37 da Lei 9.995, com a nova redação dada pela Lei 13.165 de 2015, não revogou de forma alguma a disposição contida no artigo 25 da Lei 9.500/97, pois a Lei 9.995 dispõe sobre as regras atinentes à prestação de contas anual, enquanto a Lei 9.500/97, juntamente com a resolução vigente no ano da eleição, regulamenta a prestação de contas de campanha. Nessa senda, considerando que as contas em questão se referem às eleições de 2016, aplicam-se as disposições contidas na Lei 9.500/97 e Resolução TSE 23463/2015, de forma que é plenamente viável a aplicação da penalidade de suspensão da cota do fundo partidário. Enfrentando questão similar, discutida nessa insurgente, o TRE Rondônia assim decidiu, aspas, embargo de declaração. A Lei 13.165 de 2015 não revogou o artigo 25 da Lei 9.500/97, que continua vigente e aplicável ao pleito de 2016 e seguintes, por se tratar lei específica. Também trago, aliás, esse julgado de Arthur de Voto e Votenberg Silva Júnior, que eu transcrevo aqui no voto. Por derradeiro, o embargante afirmou que o acordo não fundamentou a descumprimento da penalidade aplicada. No entanto, tal afirmação, meu Deus do céu, assim como as outras, não merece guarida, visto que a penalidade foi aplicada de forma razoável e proporcional com base na gravidade das inconsistências, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 68 da Resolução 23.463 de 2015, conforme é possível notar no seguinte trecho do voto proferido por este relator, aspas, tendo em vista a relativa gravidade das circunstâncias que ensejaram a desaprovação, fixa o prazo de 3 meses de suspensão do recebimento da cota do fundo partidário, conforme no parágrafo 5º do artigo 68 da Resolução 23.463 de 2015. Prossigo. Logo, é imperioso reconhecer que a alegação de existência de omissão no acordo embargado não tem qualquer consistência, uma vez que o deciso abordou de maneira insofismável os motivos que levaram esse sodalista a desaprovar as contas do partido. Portanto, embora o embargante alegue que o acordo combatido contenha vícios, fica evidente que ele almeja, em verdade, a reanálise da matéria já debatida, constituindo assim pretensão não condizente com a via eleita. Trago julgar nesse sentido e finalizo. Posto isso, inexistindo omissão na decisão embargada, assessorada por essa via recursal, nego provimento aos vertentes de embargos declaratórios com votos. O colega está encaminhando para rejeitar os embargos de declaração, todos estão de acordo. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Na sequência, em mesa, uma prestação de conta ao cargo de deputado estadual, eleição 2018, requerente Luiz Carlos Baganello. Parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. A doutora Vanessa Curti Perenha está com a palavra. Senhor presidente, este caso é daqueles onde o candidato se omite, isso é certificado e eu estou encaminhando meu voto em consonância com o parecer ministerial pelo julgamento das contas não prestadas. Certo. Todos estão de acordo, os colegas? Acordam. Então, portanto, os membros do Tribunal Eleitoral, por unanimidade, em declarar não prestadas as contas do candidato nos termos do voto da doutora relatora em consonância com o parecer ministerial. Não havendo nenhuma matéria administrativa ou judicial, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a participação de todos e todas.